ao programa Acalento. É um prazer inoxidável tê-los aqui conosco. Estamos aqui mais uma vez para trazer novidades, informações, coisas de conteúdo e que transformam. É um prazer muito grande ter aqui ao nosso lado a professora Blenda Lara. Ela é professora de Relações Internacionais e de Direito Internacional. Bem-vindo, Blenda. Muito obrigada, saudações a todo mundo que acompanha o canal. E vamos hoje conversar um pouquinho sobre temas aí relevantes para o nosso cenário. Exatamente. Gente, a Blenda ela tem um conhecimento, uma bagagem muito grande, né, na área de relações internacionais, o cenário internacional, que está sempre impactando na nossa vida. Então, temos que entender algumas coisas para o nosso próprio bem. Blenda, me diga uma coisa. Uma das coisas que é top dizer, né? A mudança americana. Um novo presidente americano tomou posse. E qual que é o impacto disso no Brasil, no mundo? O que está aqui? Foi exatamente uma grande surpresa, né? Que praticamente a sociedade americana, de uma certa forma, não esperava, as pesquisas não esperavam, a imprensa não esperava e o mundo assistiu atônito. Mas aconteceu, né? Agora você vê, né? Isso é uma coisa que eu fico na dúvida. Ninguém esperava porque a mídia já estava direcionando para um vencedor e não estava ouvindo o povo. O que será que isso aconteceu, esse né? ponto. Na verdade, a maior parte dos jornais e imprensa americana apoiava Hillary, né? Apoiava Hillary. Então você tinha uma minoria aí que exatamente sinalizava para o Trump. A classe artística também apoiava Hillary, ou seja, era uma mudança não tão desejada, né? Porque ela quebra um ciclo aí liberal, ela quebra um ciclo do Obama, que era um presidente, digamos, diplomático, um presidente... Mas humano, parece, exato. Né? Mais envolvido. Ponderado também a palavra. Blenda, eu queria te fazer uma pergunta. O nosso tema aqui de hoje é mudanças, né? E toda a estrutura, né, do que a gente falou aqui está relacionado a mudanças. Às vezes você não tem controle da situação. Então você tem aí um país onde, como você começou a colocar aqui, a mídia, né, os artistas já estavam direcionados para a área da Hillary. Mas vem um cara que ninguém espera, primeiro porque ele é fora dos padrões. Ele não é um político. Ele realmente ele não é um político de carreira. Ele não tem o conhecimento político como um processo educacional. Ele não tem o hábito da política, né? Nas posições dele. Não é muito político, é muito polido. Aí eu te faço uma pergunta relacionada a isso. Qual o impacto disso real, já que a mídia não esperava, o mundo realmente não esperava. O que isso gera? Gerou uma expectativa, uma certa ansiedade. Outro dia eu até mesmo acompanhava um canal francês em que os suíços tentavam prever modificações na sua própria legislação para justamente enfrentar os Estados Unidos, não exatamente enfrentar, mas passar por um cenário norte-americano de maior protecionismo, né? E como agir dentro desse cenário, como atrair mais empresas, como não perder empregos, essas são preocupações imediatas aí de quem tem principais relações aí com os Estados Unidos, propriamente dita. Outra grande preocupação é a segurança, né? Até mesmo das medidas que eventualmente ele viria tomar e que, por ser um dos principais países, né, do cenário internacional, você acaba tendo essa preocupação de o que ele fará impactar no possível conflito ou em mais atentados terroristas. Ele já sinalizou algo nesse sentido, você acha? Olha, na verdade, tudo que se aponta hoje em termos de estudos e expectativas é que ele vai se centrar pelo menos nesses 6 primeiros meses nos Estados Unidos. Nessa parte interna, no que é necessário fazer para criar os empregos que ele prometeu, para essa classe que confiou nele, para esse americano que na verdade são os perdedores da globalização, se assim eu pudesse dizer. São aqueles que não lucraram, né, com o processo de globalização. Me diga uma coisa, parece, então, arrumando a casa, ele está muito preocupado com a questão de imigrantes, é isso?
Sim, a imigração foi uma das grandes promessas. Na verdade, se a gente for pensar nesses termos xenofóbicos, essa preocupação de que aquele estrangeiro tem, ou melhor, aquele estrangeiro que ali chega vai tomar um emprego que é do americano, né? Isso daí foi uma das grandes bandeiras que ele levantou para ganhar votos, né? Então ele precisa trabalhar nesse sentido. Já tem sido feito algumas coisas, até mesmo uma brasileira recentemente foi barrada, a entrada dela foi barrada nos Estados Unidos e ela está em um abrigo, né? Um abrigo? Um abrigo. Ela é menor, né? Ela foi fazer ela é de Palmas, então assim, houve um problema aí para entrar nos Estados Unidos, eles desconfiaram que ela estaria à espera de um homem lá, algo que não foi comprovado, né? E ela foi encaminhada aí para esse espaço, ela estava em viagem com a amiga, ia para o Canadá, resolveu ir para os Estados Unidos e teve esse contratempo, né? Teve esse impedimento de entrada, como ela é menor, houve um encaminhamento aí para o abrigo. Me diga uma coisa, o Trump parece que ele tá ganhando fama de ser meio truculento no trato com os outros países, isso é um fato, isso? Na verdade, até mesmo no meio empresarial norte-americano, por exemplo, em Nova York, que é um centro, né, interessante assim da expressão da elite americana mesmo, ele não é muito bem quisto. Né? Você falar que vai votar no Trump lá, ou que ia votar no Trump lá, causava um certo estranhamento. Então, apesar de ser um bilionário, né, que teve aí um êxito dos negócios, apesar de ter passado por contratempos, né, até mesmo nos seus próprios negócios, ele não é tão bem quisto assim pela classe, como seriam outros empresários brasileiros que a gente poderia citar. Então ele é uma pessoa que não tem carisma, é uma pessoa que não tem carisma nenhum, né? Então os parâmetros dele estão voltados exclusivamente, então ele colocou alguns, vamos dizer assim, algumas metas, e as pessoas que se afinaram, né, com essas metas é que buscaram e aceitaram ele como um líder. Seria isso? A gente pode comparar com a própria posse, né? Você compara a própria posse do Obama e compara a posse dele, né? Uma série de contratempos, uma série de, digamos, não rebeliões exatamente, mas quase foi isso, revoltas, né? Que quebraram, né? uma boa parte de Washington lá durante a posse dele, que são os grupos que são contrários, que são os grupos que não se sentem representados por eles. Quais grupos? Especialmente os que têm pautas de direitos humanos, as pautas de minorias, negros, comunidade LGBT, né? Todos esses sentem-se incomodados. Latinos, talvez, né? Os latinos também, igualmente. E, aliás, compareceram em massa nessas eleições, mas não foi suficiente para mudar o quadro. Que interessante isso, né? Agora eu fico pensando... interessante que é diferente do Brasil, lá o processo eleitoral é facultativo. Né? Exatamente. Agora, assim, a questão de direitos humanos, isso já houve algum impacto, você acha? Ainda não teve muito tempo, né? Na verdade, ele também, espera-se que ele vá ser um Trump no momento em que ele fez o discurso para ganhar as eleições, e outro Trump quando nós formos analisar mesmo o exercício da presidência. Se ele fala que vai fechar completamente as portas, isso hoje em dia não funciona para país nenhum. É verdade. Somos interdependentes. O processo de globalização não se tornou uma questão mais de escolha. É praticamente reversível esse quadro, né? Que na mesma forma que eu vendo para outros países, para que isso aconteça, eu também vou precisar comprar, não tem como. Certo. Deixa eu te fazer só uma pergunta assim dentro dessa história, porque uma das pautas dele era que ele, como é que fala? Ele criaria um muro para separar o México, né, dos Estados Unidos, e os mexicanos queriam pagar essa conta. Hoje, você falando sobre esse processo de globalização, isso está totalmente fora de questão, né? Isso gera um problema até mesmo. É até lamentável, né? Mas ele está levantando hoje, isso, né? Não, viram que o tópico mudou, adormeceu, né? Então tem uma série de questões que ele falou para chamar a atenção, para ser... se a gente for comparar, tem alguns personagens, né? Personagens mesmo, que fazem eleição e eles ficam icônicos e a gente não esquece. E às vezes a pessoa ganha voto ou publicidade a partir daquele ícone que ele cria. De uma certa forma, ele tentou ser um pouco, gerar um fetichismo aí para as pessoas, para que se falasse dele, para que gerasse polêmica, e talvez até que ele tivesse o resultado, né, que ele queria.
Mas hoje em dia é muito difícil, e se a gente fala em muros, até mesmo quando Israel fez o próprio muro em relação ao território palestino, isso foi muito criticado, embora ela tenha se concretizado. Nós vamos precisar ver os 6 primeiros meses aí para ver daquilo que ele falou, o que ele efetivamente vai fazer. Agora, ele tem apoio da classe política? Quem está apoiando ele? Na verdade... Como é que o partido vê isso? Ele se apoia basicamente no próprio capital para ter conseguido, né, chegar onde chegou. E é um contraponto, porque ele é um bilionário e o americano, que não tem muito estudo, visualiza ele como representante, né, como representante aí de alguém que ia fazer ressurgir esses empregos. É interessante que ele é representante exatamente dessa classe diferenciada dos Estados Unidos, e o americano, que em média não teve muito estudo, branco, que perdeu os empregos em função do processo de globalização, enxerga nele a pessoa que vai atrair esse nativismo. Salvador. Exatamente. Ele é o salvador da pátria, então, né? É o cara que veio para salvar, então... Não, mas isso acontece em vários locais. Sempre aparece um líder, né, que se aproveita de... É populista. Mas ele realmente é um líder, ele mostra isso porque propriamente as pessoas começaram a ter essa briga, esse confronto dentro dos próprios Estados Unidos, né? É bem interessante ter um populista nos Estados Unidos, porque o próprio sistema eleitoral deles tenta burlar isso, né? Porque é um sistema eleitoral que o que conta é a vontade da federação, é a vontade dos estados, que não é o voto popular. Não é a pessoa em Exatamente. Si, o voto é indireto, Você né? faz, essa votação, ela depende do que se ganha em relação aos estados, que são aí, que tem o maior número de delegados, exatamente. Então, a ideia era dar importância para a federação e não importância para que surgisse um líder populista, mas ainda assim você tem dois candidatos que apareceram nesse cenário que são populistas, o próprio Trump e o Sanders. Claro que cada um defendendo uma visão totalmente diferenciada, né, politicamente, de orientação política. Agora, me diga uma coisa, já existe algum impacto no Brasil com essa eleição dele, com essa posse dele? Eu acho que é muito cedo ainda para falar. O que ele fez foi muito questões para chamar a atenção, né? Gera um desconforto aí em relação à questão humanitária internacional, que é uma grande preocupação, é uma preocupação de todos nós, né? Que acaba impactando todos aqueles países que se predispõem a receber esses refugiados. Então, isso daí já gera um impacto negativo, que até mesmo a própria Alemanha chamou os Estados Unidos a essa responsabilidade de também coparticipar, né? Que a sociedade internacional, ela tem padrões, ela tem estándares mínimos, e que alguém não pode simplesmente virar as costas e falar que daquilo não participa. Assim, a superpotência, né, não pode... Econômica, financeira. Militar, né? Então, e perspectiva, o que o Brasil pode esperar de um presidente desse? O que ela pode, né, já que tudo bem, tá começando agora, acho que o cara não tem 2 meses ou 3 meses, não tem isso, né? Ele não tem isso, mas a perspectiva, ele vai ficar 4 anos, acho que lá também é 4 anos, né? O tempo lá é 5. Na verdade, em termos de espera, de expectativa, para o Brasil, a gente vai ter que analisar dentro mais de um quadro de longo prazo, né? Você tem que aguardar um pouco mais, né? Exato, porque o que acontece em relação à nossa agenda com os Estados Unidos? É nosso parceiro estratégico, né? É o nosso segundo, atrás da China, é o nosso segundo principal país em importações e exportações. Então não temos como virar as costas para eles, mas eles têm o mundo todo, diferente de nós. O que é positivo para isso? É que a última das preocupações que ele vai ter para se incomodar e para cutucar vai ser a América Latina. Então vai deixar a gente de lado, né? Isso ao mesmo tempo é um alívio, porque na verdade o comércio, ele gira por si só, né? Então tem uma série de acordos que continuam sendo feitos, que não pode ser rompido assim. Exatamente, né? Então ele mais vai deixar de lado. Eu acho que nesse momento ele mais vai virar as costas para as grandes questões internacionais, ou seja, a questão da Síria. Infelizmente não vai permitir a participação norte-americana
tão incisiva para mitigar os problemas ambientais que são tão necessários atualmente, né? Então a gente vai ter aí um curso de 4 anos, que é o tempo, né, que ele vai permanecer, e vamos ver o que vai acontecer para dizer se a gente espera ou não que esse mandato aí seja renovado. Né? Olha só. Eu já falo de imediato que eu sinto saudades do Obama. Tem muita gente que sente. Parece que sim, lembra? Okay. Até a saída do Obama foi muito louvável, a forma como ele saiu, né? Ele fez um almoço, a família Obama serviu o almoço para os funcionários. Assim, bacana essa abordagem. São muito simpáticos, né? Trump vai ter que fazer um esforço maior aí para conseguir atrair pessoas, né? Como Obama conseguiu, né? Agora, você como profissional da área de relações internacionais, né, já fez uma abordagem, nós vamos ter que trazer você daqui a alguns meses para a gente fazer novos comentários, né? Com prazer. Agora me diga uma coisa, algumas pessoas, e eu já tive essa dúvida também, o que um profissional de relações internacionais faz? O que é esse profissional? Isso em si é um diplomata? Você podia explicar isso pra gente também? Seria uma boa, porque é bom até para os nossos internautas conhecerem um pouco mais sobre relações internacionais. Eu fiz uma matéria, estudei Direito, fiz até o 5º semestre de Direito, e eu fiz Direito Internacional. Para mim a matéria é muito interessante, mas eu fico questionando, relações internacionais é só voltado para a área do governo? É só... quem faz esse curso? Esse curso é para quem? Bom, essa é uma pergunta que o profissional de relações internacionais se deparava muito especialmente no início desse século nosso, né? Agora nem tanto, porque o processo de globalização facilitou. Acaba sendo uma crise de identidade, né? Todo mundo perguntava, eu faço relações internacionais, eu estudo em relações internacionais, e aí, o que você faz? Né? Faz muita coisa, gente. Você que é internauta, você que vai fazer vestibular, está pensando em fazer relações internacionais ou ir para essa área internacional, a gente também tem dentro da economia, né, uma área focada nessas análises internacionais, né, e no direito também. Eu acho que de uma certa forma hoje todas as áreas elas são tocadas mesmo por essa influência das relações internacionais, do jornalismo intrinsecamente, né? Mas propriamente relações internacionais é muito mais que só trabalhar para o governo e muito mais que trabalhar também apenas com diplomacia, né? Ela é uma das vertentes, uma vertente interessante que quase sempre os estudantes se focam, buscam fazer o concurso do Itamaraty, mas existem oportunidades que são permeadas seja pela iniciativa privada, por empresas, por organismos internacionais, ou seja, você vai lidar com a análise internacional em diversos aspectos, em diversos espectros até mesmo, né? O profissional de relações internacionais ele tem a capacidade de ir da cultura à economia, passando por um vasto leque de conhecimento, né? É muito interessante, não só interessante, mas também é funcional hoje, né? Você não consegue, uma empresa mesmo que quer ter uma atuação mais incisiva, ela não consegue trabalhar no cenário sem ter um especialista mesmo que consiga perceber os meandros dessa área. Então, né? Uma empresa que vai trabalhar com exportação, uma empresa geral, ela vai precisar de uma pessoa que seja especializada em relações internacionais, até mesmo porque se você for fazer relações comerciais, elas não são apenas as relações comerciais, você tem que conhecer aquele parceiro, conhecer aquele mercado, aquela cultura, né? Tem que saber como atuar. Eu tinha uma colega que até mesmo ela falou que ela auxiliou o cabeleireiro dela aqui em Brasília a trabalhar com pessoas que vinham dessas embaixadas, né? Aqui, então ela falou assim, não, olha, quando vier alguma pessoa dessa nacionalidade, você tem que ter esse tratamento, e explicou, e até mesmo porque, sim, ele atendia bastante a comunidade relacionada ao corpo diplomático estrangeiro, e aí ele pediu para ela prestar uma consultoria de como ele adaptaria o salão para esse atendimento. Que interessante. Então, assim, é amplo, né? Se a gente for pensar... É uma gama de atuação para ser feita, né? Exato. E, claro, conhecer idiomas, que é essencial. Né? Tem que ter pelo menos quantos idiomas? O inglês tem que ser, né? Inglês, não tem jeito, que o inglês né? hoje é essencial para qualquer profissional, mas para o profissional de relações internacionais se destacar,
né? O espanhol também pela proximidade com os países aqui do Mercosul, e até mesmo conversando com o argentino outro dia, o argentino comentou comigo, aqui no Brasil vocês aprendem o espanhol da Espanha, né? O espanhol de Madrid, vocês têm que também voltar aqui para os diferentes sotaques aqui, porque a nossa é o nosso principal espectro de relações, né? Então, você teria o espanhol, o francês, que é tradicionalmente da diplomacia, né? Para aqueles que têm mais interesse nessa abordagem, que é interessante, que é clássica, que é um concurso muito difícil, mas que ainda atrai, né? Pelo próprio glamour da profissão. Então um diplomata, ele tem que ser um profissional de relações internacionais já? Ou isso é um pré-requisito? Não necessariamente? Não. Ajudaria. O concurso do Itamaraty, ele não demanda que você tenha uma formação em uma área específica, mas certamente se você já tem o conhecimento na área, se você já tem essa formação, tanto o concurso vai ser mais, não digamos fácil, né? Acho que é difícil a gente falar em concurso fácil hoje em dia, especialmente o concurso da diplomacia, mas você já vai estar mais afeito aos temas do que uma pessoa, por exemplo, que não provém dessa área, o que não quer dizer que é um impeditivo, tá? Não tem pré-requisitos, mas você tem uma maior facilidade para lidar com os temas e também para trabalhar com alguns temas estratégicos depois que entra no concurso. Professora, me diga uma coisa, sobre esse concurso, por exemplo, participar desse concurso, se preparar para esse concurso, não é uma tarefa fácil, né? De forma alguma. Às vezes envolve um planejamento de vida, né? Um sonho de vida. Diferente de outros concursos que eu já tive experiência de trabalhar, quando você trabalha com Itamaraty, a pessoa tem ali um sonho embutido, algo ou que vem desde a infância, ou que vem por influência da família, ou algo que traz em seu âmago, né? Na maior parte dos outros concursos, em geral, as pessoas estão procurando o quê? Estão procurando uma estabilidade, um emprego público. Não, nesse além de também vir com essa benesse, né, você tem a questão do sonho, da expectativa, né, até mesmo porque não é uma carreira convencional. Se a pessoa não tiver a habilidade, né, o perfil, ela vai se perder depois que entrar. Por quê? De 3 em 3 anos... de 3 em 3 anos você vai ter que mudar aí de país. Então, nossa, quem não gosta, quem não é fácil de se adaptar, não tem esse espírito cigano, vai sentir dificuldade, né? Tem também o entorno, a família. Como que a família se adapta a isso? Meus filhos, a questão da escola, a questão do companheiro ou companheira, isso tudo é sensível. Então, se isso não for algo que realmente a pessoa quer, ela não vai conseguir seguir. Ela não escolhe o país é determinado pelo órgão? Na verdade, é determinado pelo órgão mesmo. Nossa, né? então fica difícil, as né? propostas, eles encaminham as propostas para os postos de interesse, mas a escolha não depende da pessoa. Então, pensando, você pode estar em Paris, mas você também pode estar em um outro país na que de repente Chechênia não tenha tanta estrutura. E aí isso vai gerar um conflito real. Se for você levar, você está no seu país, com toda uma estrutura montada, e você for para um país onde não tem nada a ver, isso vai gerar um conflito. O cara tem que estar preparado para isso. Exatamente. Isso vai gerar um conflito. Tanto a carreira de diplomata quanto a de oficial de chancelaria, né, que são as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, elas demandam isso. E às vezes acontece que muitas pessoas... Meu salário de diplomata é de 53 mil reais. Vou averiguar, vou perguntar para os meus colegas. Já deu vontade de... Para os meus colegas. Não, acho que não chega a tanto. É um bom salário, É um bom salário, mas não. Em serviço no exterior, né? Mas isso vai variar de posto a posto, né? Aqui o basilar o salário inicial é o mesmo que é para o ciclo de gestão, que eu acho até de uma certa forma uma falta de paridade, porque até o concurso ele exige mais fases, né? Ele é bastante puxado, vamos usar uma palavra que vocês vão ficar afeitos. Ele é bem difícil e parece às vezes que ele dura quase que metade do ano. Nossa. Né? Ao passo que, em geral, os outros concursos você tem um final de semana, e claro, com grandes dificuldades. Hoje em dia, como eu falei, não existe desafio fácil no que diz respeito ao concurso público, né? Em especial nessa área de diplomacia, né? Nessa área de diplomacia... Agora, gente, é uma possibilidade, né? Ser um profissional na área de relações internacionais
vai muito da seu tino pelo externo, pelas novas possibilidades, novas culturas. Uma pessoa, obviamente, uma pessoa fechada, isolada, enraizada no canto, ela vai sofrer muito com isso, né? Porque, como a professora disse, é para pessoas que vão ter que andar por aí, né? São ciganos, né? Nem as pedras foram feitas para ficar no mesmo lugar, às vezes até elas se movimentam, né? Depender do tipo de pedra. Mas assim, se você tem uma raiz muito forte, a muita pessoa... pegada a famílias, por exemplo. Ela já vai ter maior dificuldade, né? Ao passo que outros não, né? Se sentem em casa em qualquer lugar que estão. Isso é ótimo, né? Eu me lembro de um sujeito da Idade Média, agora me fugiu o nome dele, ele ficou conhecido porque o epíteto dele era o cosmopolita. Ele dizia que toda a terra é minha terra, todo povo é meu povo. Interessante, assim, né? Aonde ele estava em casa, tá certo? Meus queridos, nós estamos encerrando aqui nosso tempo com a professora Blenda Lara. Blenda, as últimas palavras aí pra gente, para nossos ouvintes. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a conversa, que foi bem interessante. É bom poder trazer, né, esse tema mais próximo a cada um, independente se a pessoa tem interesse em se tornar um profissional da área ou não. Como eu disse, isso hoje toca tudo que a cada um de nós importa, né? Até mesmo os produtos que a gente consome, que vão ser aí um fruto de um processo mesmo de trocas hoje, que é muito mais intenso do que foi há 20, 30, 40 anos atrás. Ou seja, a própria cultura atual, ela demanda, né, essa abordagem, esses conhecimentos. Quero agora também apresentar, se vocês tiverem interesse, podem me procurar. Eu tenho uma página no Facebook com meu nome, Blenda Lara. Constantemente eu posto questões internacionais relevantes, posto também questões a respeito de alguns cursos que eu ministro, focado para essa área de formação da diplomacia, né? Se alguém tiver interesse, quiser ter mais informações, pode entrar em contato. Tá, você tem um telefone para contato também? Pode passar o telefone para contato? Bom, eu prefiro o contato por e-mail. Então pode passar. A gente vai repassar, né? É ceint.df@gmail.com. Vocês podem mandar em torno de 2 a 3 dias, em geral, sempre alguém vai responder, se não for eu, são cursos, é isso? Vocês ministram Cursos tanto, em princípio, agora eles são focados na formação para diplomata. Para o concurso de diplomata, exatamente, que deve acontecer, para quem estiver atento, deve acontecer por volta de julho ou agosto desse ano, tá? Tradicionalmente ele tem uma data meio que específica, assim, então você ainda tem tempo de preparar se quiser. Ok, gente, então se vocês tiverem interesse nessa área, faça contato com a professora, né? O e-mail dela, ceint, né? .df@gmail.com, tá? Então, minha querida, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer muito grande ter aqui conosco, tá certo? Ok, gente, muito obrigado e até a próxima.